Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Dando continuidade aí no nosso módulo 7, nós vamos trabalhar agora com animando propriedades CSS. O método Animate permite que você crie seus próprios efeitos e animações alterando as propriedades CSS. Então você pode animar qualquer propriedade CSS cujo valor possa ser representado com um número. Então lembre-se disso. Por exemplo, o weight, que é a altura, o width, o font size, mas não propriedades cujo valor seria uma string. Por exemplo, como o font family, o text transform, você não consegue quando é string, mas quando o valor é um número, você consegue fazer a animação. As propriedades do CSS são escritas usando a notação camel case. A gente sabe que no CSS, quando você vai escrever, por exemplo, padding bottom, né, um espaçamento interno na parte de baixo, você escreve padding, hífen, né, um traço, hífen, bottom. Já quando você vai fazer isso aqui no jQuery, né, você vai utilizar o camel case. Então você vai escrever padding e aí o bottom, que é a palavra que vem na sequência, você não vai precisar dar o hífen ali entre as duas palavras. Você vai unir as duas palavras, porém a segunda palavra começa com a letra maiúscula, ok? Eu vou mostrar para você já, isso fica tranquilo. As propriedades, melhor dizendo, CSS, são especificadas utilizando notação de objeto literal. Como você vai ver aqui, deixa eu mostrar aqui, passar. Como você vai ver daqui a pouco, quando a gente for fazer o exemplo, ok? Bom, aqui nós temos o seguinte. Nós temos um método aqui, animate, tá? E aqui a propriedade CSS de maneira literal. Nós temos aqui o speed, que vai definir a duração da animação em milissegundos, né? Alternativamente, você pode usar palavras-chave, como, por exemplo, slow ou fast, tá? Você pode usar ou número. O easing controla a aceleração da animação, ok? E o complete, a gente usa uma função para retornar, né, para retorno de chamada, que será executada após o término da animação. Então, basicamente, são essas formas aqui que a gente vai utilizar o animate, passando aqui essa notação. E aí a gente tem, dentro do animate, nós temos animate de posicionamento, bottom, left, right, top, background position X, background position Y, ok? Dimensões, espaçamento, tipografia e bordas. Se você tiver mais curiosidade, dá um pause na aula, vê cada uma. Eu não vou passar todos aqui, senão vai ficar muito maçante a aula, tá? Então, basicamente, são essas aqui: dimensões, espaçamento, tipografia e borda. Bom, nesse exercício, nesse exemplo aqui, nós temos o método animate, que é usado para alterar gradualmente os valores de duas propriedades que estão aqui dentro, né? A opacidade, que é a opacity, e o padding left. Basicamente é isso. Quando o usuário clicar lá no item de lista, quando ele fizer aqui o evento clique, ele desaparece gradualmente com o fade out, né? Ele vai desaparecer gradualmente com o fade out e o conteúdo do texto desliza para a direita, né? Isso aí vai levar, em média, né, o que a gente colocou aqui, 500 milissegundos após a conclusão de uma função de retorno chamada callback, né, que remove o elemento, né? Remove aqui, ok? Bom, e você pode aumentar ou diminuir os valores numéricos por uma quantidade específica. Aqui, no caso, a gente colocou mais 80, que é usado para aumentar a propriedade padding em 80 pixels. Para diminuir em pixel, né, diminuir em 80 pixels, você poderia usar aqui o sinal de menos. Então, ele adiciona, né? Então, basicamente, ele adiciona. Primeiro aqui o red, né, obviamente. Depois, para capturar aqui os cliques no LI individualmente, né? Ele vai iterar aí, né, com cada item de lista.
Depois, esse LI individual, né, esse elemento individual, ele vai receber aí o método animate, que vai receber um objeto literal, né, que é as propriedades ali, né, do objeto. E aqui o opacity, que torna aí o nosso elemento completamente transparente. O padding, que incrementa aí o padding left em 80 pixels, né? Parâmetros adicionais. Aqui nós temos o 500 milissegundos para especificar a duração da animação. E como terceiro parâmetro, uma função callback que executa o final da animação, tá? Então, após a conclusão, né, após a animação aí, ela ser concluída, o método remove, ele é chamado no elemento this. E aí, removendo completamente do DOM. Pode ser que, quando você vê assim, eu passando a teoria, vendo aqui um código, você deve pensar, caramba, como que é complicado o JavaScript, como que é complicado o jQuery. Mas quando você vai para a prática, você começa a entender. Então, por isso que eu passo aqui, porque pode ser que você já esteja num nível avançado e entenda essa parte teórica e entenda o código só vendo isso aqui. E programação, você tem que ter contato com isso daqui repetidas vezes. Não adianta eu ir direto para o exercício se eu não explicar para você o que esse código está fazendo. E também explico no exercício novamente. Vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Abra aí o seu Visual Studio Code, Animate HTML, animate.js. Bom, primeira coisa que a gente sempre faz é o ready, né? Vamos ver se o nosso DOM está pronto. Então, eu vou abrir aqui o function dentro do jQuery, abro, fecho parênteses, dou um espacinho aqui, é uma forma usual dos programadores, abro, fecho chaves, dou Enter e fecho aqui com ponto e vírgula. Bom, continuando, eu vou pegar aqui e transformar o elemento LI num objeto jQuery. Então, todos os LIs aqui estão selecionados. Vou botar aqui um ouvinte, né, o on, e vou atacar aqui com o evento clique. Quando eu clicar, eu quero que ele dispara uma função. E essa função aí, ela vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui ponto e vírgula para fechar. Essa função, ela vai pegar no elemento específico que eu clicar. Então, eu uso this, porque eu quero somente naquele elemento, como eu expliquei no exemplo anterior. Se você botar aqui LI, ele vai acontecer em todas as LIs. E não é isso que a gente quer. A gente quer somente naquela que a gente clicar. Eu quero que ele dispare o método que é o exemplo dessa aula, que é o animate. Ok? Abro, fecho chaves aqui dentro, porque eu vou botar um objeto literal. Então, o que eu quero que esse animate, esse método, ele faça para mim? Vou dar aqui um opacity. Opacity. Bom, esse opacity eu vou colocar aqui 0.0. Isso aqui ele está atacando o CSS do meu LI, ok? O CSS do meu LI. Então aqui um opacity e aqui um padding. Geralmente a gente escrevia assim, ó, padding left, só que na notação aqui do jQuery a gente escreve tudo junto, só que com camel case. A segunda palavra começa com letra maiúscula. Então, um padding left de mais 80, mais igual a 80, né? É aquilo que já tem mais 80. E eu não preciso colocar aqui pixel, tá? Ele já vai entender que aqui é pixel. Se eu parar a instrução por aqui, eu não preciso colocar vírgula, ok? Não preciso. Se eu der vírgula aqui, eu tenho que continuar a instrução. Mas eu já fiz aqui aquilo que eu queria. Depois das minhas chaves aqui, eu vou colocar mais uma instrução, que seria ali o async, seria os valores de velocidade da animação. Então, eu vou colocar aqui de 500 milissegundos. E depois disso, o complete, né, lá da nossa estrutura, que é o speed, o easy e o complete. Eu vou disparar aqui uma function. Eu vou disparar uma function, função anônima. Então, tudo isso vai acontecer quando eu clicar. Essa função vai fazer o seguinte, ela vai pegar no this. E esse this, ela vai dar um remove. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Então, não aconteceu nada. Porém, quando eu disparar o evento clique, ó, cliquei,
ele joga um pouquinho para a esquerda e remove. Né? No tempo de 500 milissegundos, ele remove. Praticamente 500 milissegundos, meio segundo. Né? Cliquei. Ó, se eu colocar um pouquinho mais, vou botar aqui 15.000 para demorar um pouco mais. Vou clicar. Ó, ele vai demorar aí 15 segundos para fazer essa ação. Olha só, bem lento. Eu estou fazendo isso só para ficar didático. Ok? Só isso, mas eu vou voltar aqui 500 para ficar aqui mais rápido para o nosso exemplo. Cliquei, ele some, cliquei, ele some, cliquei, ele some, cliquei, ele some. Vamos ver aqui o que ele fez com essas propriedades. O LI, ele está aqui, só que eu apliquei aqui um animate. Então, eu modifiquei algumas características de CSS dele. Então, vamos dar uma olhada aqui no F12. Vamos vir aqui no nosso page, aqui na nossa URI. E olha só, ele tirou aqui, o animate tirou do nosso DOM aqui o LI. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Ó, olha aqui os nossos LIs. Aqui estão os nossos LIs. Então, se eu vier aqui clicar, ó, ele sumiu. Ele deu ali, naquele LI, um opacity. Ó, cliquei. Ó, ele dá um opacity. E ele vai sumindo. Ó, opacity e some. Ok? Bom, a videoaula de hoje foi essa. Espero que você tenha entendido. Vou te convidar aí para sempre comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas. E te vejo na próxima videoaula.